capítulo 7, verso 7 até o 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós estamos estudando sobre disciplinas do Espírito, tipos de oração. E na última reunião nós vimos a necessidade de termos disciplinas espirituais na nossa vida, por causa que a nossa alma deve ser transformada e o nosso corpo deve ser subjugado debaixo da vontade de Deus que é residente no nosso espírito. Mas agora eu gostaria de continuar e queria começar falando um pouco sobre oração. O que é oração? A importância da oração. Como ela é vital para o crente, no seu crescimento, no seu relacionamento com Deus. A oração é a chave para o sucesso em cada área da vida. Essa é uma chave. Eu não consigo imaginar alguém que ore efetivamente. Não é alguém que faz orações. Não é alguém que tem um costume de ter uma reza. Não é alguém que tem uma ladainha que ele repete diante de Deus, onde o coração não está envolvido e ele não se relaciona efetivamente com Deus. Não me refiro a isso. Orar não é fazer ladainha. Orar não é fazer uma reza. Deus não tem prazer nenhum nisso. Por que Deus teria prazer em que você repetisse uma coisa só 10, 20, 30 vezes? Por que seria isso a convencê-lo a fazer alguma coisa? Então, certamente, não é pelo muito falar, nem pela repetição que Deus nos ouve. Isso, eu penso, foi importado de religiões como o budismo, onde eles têm lá aquela roda de oração, que eles pregam as orações em contas e ficam girando aquilo o dia inteiro, como se girar aquilo substituísse. Se repetir a oração funcionasse, então era melhor gravar a sua oração num CD e todo dia você põe para Deus ouvir. É muito mais econômico, né? Você vai gastar menos corda vocal, saliva, e o efeito é o mesmo. É algo irritante e vazio, uma lata batendo, nada mais do que isso. Mas tem pessoas que acham que isso é relacionar com Deus, que isso é oração. Naturalmente, os irmãos sabem que isso é um grande equívoco. A oração é um relacionamento do nosso espírito com o espírito residente em nós. Residente no nosso espírito. A oração é o relacionamento de nós como filhos com o nosso Deus que é nosso Pai. Não é um pai adotivo, como alguns gostam de dizer. É um pai que nos gerou. Porque a Bíblia fala lá em Tiago que nós somos gerados pela palavra e pelo Espírito. Uma vez que fomos gerados, somos da natureza dele. Nós carregamos em nós a natureza dele. Nós fomos habilitados a ter comunhão com ele, porque somos do tipo dele. Porque a respeito de todos os animais se diz que foram criados segundo a sua espécie, mas a respeito do homem se diz que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é parecido com Deus. E por causa do novo nascimento, você está habilitado a ter comunhão com Ele. Seu espírito foi recriado e você pode agora contactar Deus e conectar-se com Ele através da oração. E a oração agora torna-se um elemento mais importante na sua vida espiritual, porque é o seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Oração é uma grande arma, uma poderosa arma, oração verdadeira. Uma arma poderosa para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras das trevas. Mas também a oração é uma chave tremenda para abrir os tesouros do céu para o homem, para a sua vida. Você quer desfrutar do melhor de Deus na sua vida? Você tem que aprender a orar. Você quer experimentar suprimento, abundância? Você quer experimentar tudo que Deus tem para dar? Você precisa aprender a orar. E alguém diz, pastor, mas Deus já não sabe o que eu preciso? Eu não sou filho dele? Por que eu ainda tenho que pedir para ele alguma coisa? Deixa que ele vai fazer. Num certo sentido, isso é verdadeiro.
Deus realmente sabe tudo que você precisa. E você nem precisaria de pedir, Ele já está sabendo o que você vai falar. Todavia, ainda assim, Deus quer que você fale. Deus quer que você peça. Vamos ver daqui a pouco os motivos para isso. Deus quer que você chegue diante dEle. Talvez porque pedir seja uma das coisas mais humilhantes que existe. É ou não é, meus irmãos? Chamar alguém de pedinte é o mesmo que chamá-lo de mendigo. Não é? É humilhante pedir. Eu não sei quanto a você, mas se você é obrigado a ir diante de alguém pedir um emprego, você já não se sente humilhado? Não deveria, mas a gente sente. Qualquer coisa que a gente vai pedir para alguém, a gente sente constrangido. Qualquer coisa. Dinheiro, então, nem se fala. É o ápice do constrangimento. É ou não é, meus irmãos? Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Por isso que Deus quer que nós peçamos. Porque ao pedirmos, estamos reconhecendo que não temos, reconhecemos também que Ele tem, que é a fonte, e estamos reconhecendo o mais importante, que Ele quer nos dar. Que Ele está aberto para nos dar. Mas Ele espera apenas que nós peçamos. Pedir é uma coisa muito humilhante. Não é? Se você não acha humilhante, desafio você no intervalo, quero que você vá lá fora e pede um dinheiro, primeiro que passar na porta da rua. Vê se você consegue fazer. Não consegue. Ou se conseguiu, faz com um sorriso amarelo no canto da boca. Ou dando 1000 desculpas antes. Eu tive uma experiência dessa uma vez, eu nunca me esqueço. Uma vez, eu saí de casa e fui para o centro da cidade. E minha esposa me deixou no centro da cidade, foi embora. Mas aí, quando eu estou lá no centro da cidade, que eu bati a mão no bolso, tinha esquecido a carteira. Naquela época não existia celular. E eu pensei, agora o que eu faço? Liguei, eu fui em todos os lugares no centro da cidade, que eu sabia que tinha um irmão, poderia me emprestar um dinheiro para eu pagar o ônibus de volta, ou o táxi. Mas qual a minha surpresa? Não achei nenhum. E eu pensei, vou ligar lá na minha casa, porque aí eu pego o táxi, e quando eu chegar lá eu pago. Mas eu tenho que saber se minha carteira ficou lá em casa, porque se ela ficou no carro não tem como eu pagar. E eu tentava ligar em casa, já viram aquela mensagem, após o sinal, diga o seu nome e a cidade onde está falando. E na hora que vinha um sinal, a secretária, a empregada, pumba, desligava o telefone. Aí eu lembrei que eu tinha falado para ela para não atender telefone a cobrar de ninguém. Falei, eu mato essa mulher. E eu fiquei lá no centro e falei, agora, só tem 2 alternativas. Ou eu peço um passe para alguém na rua, ou eu olho para o rumo e falo, eu vou encarar a distância. Vai dar aí uns 8 quilômetros, mas eu vou sobreviver. Qual você acha que eu escolhi? 8 quilômetros no sol quente. E olha que eu até ensaiei pedir a alguém. Mas eu ficava pensando, se eu pedir, qual vai ser a resposta dele? Você vai me dar prontamente? É perigoso eu ouvir, rapaz, cria vergonha, vai trabalhar, safado. Você nem tem pinta de mendigo necessitado. Olha aí, eu pensei comigo, será que eu vendo meu relógio para alguém, dou meu relógio para alguém no ponto de ônibus? O que eu faço? Tudo isso é para evitar de andar a distância toda. Por fim eu concluí, não vou correr o risco de pedir e não ser atendido, de ser rechaçado ou humilhado. Prefiro ir embora. Esse é o preço do meu orgulho, 8 quilômetros. Você pode medir muitas coisas. Eu meço meu orgulho em 8 quilômetros. No mínimo. Eu acho que seria até mais, para falar a verdade. Por quê? Por que tudo isso? Tudo porque eu não queria pedir para ninguém. Tem gente que não liga, glória a Deus por esses. Mas outras pessoas têm dificuldade para pedir. Alguns têm dificuldade para pedir até para Deus. Até para Deus tem dificuldade. E por isso não tem. Tiago diz, nada tendes, porque não pedis. Tiago 4. Porque não pedis, porque todo o que pede, recebe, como nós lemos aqui. Os irmãos creem nisso? Todo o que pede, recebe? Diga ao seu vizinho, irmão, todo o que pede, recebe. Qualquer trabalho no reino de Deus só tem sucesso se for gerado e sustentado através da oração. Então os irmãos já ouviram aquela frase muito famosa, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Quantos concordam que é verdadeira? Pois isso, você ao erguer a mão, você acabou de jogar a pedra no irmão da sua frente. Entende? Nós estamos nós mesmos nos condenando. Quer dizer, que o único responsável e culpado pela ausência de poder, então, somos nós mesmos.
Se a oração é essa fonte de poder na vida da igreja, se a oração é fonte de poder na sua vida ministerial, se é fonte de poder para você viver a vida cristã vitoriosa no seu ministério, na sua família, na sua profissão, então você é o único responsável de não desfrutar disso. Por quê? Porque não ora. E vou ser franco com você, poucas coisas são tão difíceis quanto orar. E poucas coisas são tão difíceis de continuar fazendo quanto oração. Oração é um trabalho com Deus às vezes. Parece que não, mas implica num desgaste, até num cansaço físico. Por que acontece isso? Porque nós temos principados e potestades, tudo que é coisa espiritual, e se levanta para tentar se opor, impedir você que ore. Por quê? Porque eles sabem o quanto isso é poderoso. Eles sabem o quanto a oração tem poder. Olha, irmãos, eu tenho visto isso acontecendo na vida da nossa igreja. Nós fazemos 2 jejuns por ano. Nos primórdios da igreja eram 2 jejuns de 40 dias. E a igreja crescia muito. No ano passado resolvi fazer 2 jejuns de 21. Sabe que eu percebi que não cresceu tanto? Parece que ficou mais light. Parece que ficou menos comprometimento. Aí esse ano eu falei, vai ser 2 de 40. E quem não quiser fazer, não faça. E quem não quiser fazer o jeito que deve ser, também não vai fazer. Vai ter quase que inscrever para fazer jejum. Por quê? Porque eu tenho percebido que quando nós temos maior intensidade na oração, disposição para orar, nós vemos mais resultado, mais coisas acontecendo. É perceptível, o ambiente muda. É só começar a orar, o ambiente muda. É só o seu espírito ser liberado e você vê vida de Deus fluindo, permeando, com graça, com liberdade, com espontaneidade o nosso ambiente. Quanto testifica que isso é verdade? As vidas se convertem quando há oração. Há suprimento, há milagre, há provisão, há prosperidade. Tudo acontece quando há oração. Eu não consigo imaginar um casal querendo divorciar em oração. Você consegue imaginar isso? Os dois estão lá orando, depois terminam de orar, falam, vamos divorciar mesmo, né? Você consegue imaginar essa cena? Por que eles querem divorciar? Porque não oram. Oração não faz parte da vida deles. Não faz parte do casamento, do relacionamento deles entre si e com Deus. Não dá para imaginar as pessoas querendo destruir relacionamentos com oração. Porque quando você ora, o Espírito de Deus tem espaço para agir. Tem lugar para atuar. Amém, meus irmãos? A orientação bíblica é: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ore muito, ore para valer. Ore todo tipo de oração. Ore em todo o tempo no Espírito, como diz Efésios 6,18. Mas ore. Eu queria te apresentar algumas definições, conceitos de oração. Primeiro, oração é um modo de vida. Ora, se somos desafiados a orar sem cessar, então oração torna-se um estilo de vida. Oração é a comunicação, como eu disse, entre o nosso espírito humano e o Espírito de Deus residente em nós. É relacionamento. Você fala e você ouve. Então, a nossa vida pode se tornar uma grande oração cotidiana. E também a nossa vida de oração, ela é uma marca, ou ela é um teste da nossa realidade com Deus. Eu falei para os irmãos, nas outras matérias, que se você não depende de Deus, você está na carne. Porque tudo que é feito no esforço próprio, não procede do Senhor, mas da carne do homem. Aqueles que querem andar no Espírito, têm que andar em fé. E o primeiro aspecto de andar em fé é rejeitar o quê? O esforço próprio. E você sabe, dependência pode ser medida. Dependência pode ser verificada. Eu costumo dizer que o nosso tempo de oração é o nosso dependenciômetro. Quem depende, ora. Quem não precisa, não ora. Na verdade, primeiro requisito para uma vida de oração bem-sucedida é necessidade. É precisar. Eu digo para os irmãos, pastorei uma igreja muito grande. São muitas decisões que têm que ser tomadas. Algumas decisões que trazem implicações para a vida das pessoas. As pessoas vão para o culto esperando receber algo. Não é, Júlio? Você mesmo vai para o culto esperando? Você não tem uma expectativa que você vai ouvir algo ou vai ser ministrado de alguma forma? Ele tem expectativa.
Agora, você acha que eu tenho algo para dar para ele? De mim mesmo? Nada. Você acha que eu em mim mesmo, na minha carne, na minha alma, eu tenho algo que vai ser para ele assim tão interessante? Não tenho nada. Se eu não tiver algo da parte de Deus, ele vai perceber na hora. Se não for algo que é genuíno, que vai supri-lo, ele logo vai cair fora, vai dizer, não vou ficar aqui, eu vou para um lugar onde eu vou ser alimentado. Isso é o normal. Agora, você percebe como isso pode gerar uma pressão em você? Pois em mim gera. Em mim gera. Qual é a pressão? A pressão da responsabilidade. Deus me chamou para algo. Deus me mandou fazer algo. Deus me mandou estar aqui para cuidar desse rebanho. É minha função, como bom mordomo e dispenseiro, ir lá na dispensa do céu e pegar a comida apropriada para eles poderem comer. É minha função fazer isso. Isso gera uma pressão muito grande dentro de mim. Mas como é que eu canalizo a pressão? Eu vou orar. Eu falo, Deus, eu não tenho. Cadê a dispensa? Cadê a chave? Dá-me o teu suprimento. Dá-me do Senhor para que eu possa dar a eles. Pai, tem misericórdia. Olha a minha posição. Eles estão esperando algo. E tem que vir do Senhor. Sabe o que acontece? Eu oro muito. Sabe que eu oro muito? Não é porque alguém me mandou orar muito. É porque eu preciso mais do que a maioria. Eu preciso mais do que a maioria das pessoas. Eu preciso todos os dias. Todos os dias eu preciso de Deus. E quando eu falo preciso de Deus, é porque eu preciso de ser modelo. Você faz ideia da pressão que é de ser modelo e ser exemplo a milhares de pessoas? Que olham para você o tempo inteiro, tentando imitar pessoas que te admiram, que acham que você é maravilhoso. E quando você mesmo olha no espelho e fala, Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei o que é a minha carne. Então, Senhor, tem misericórdia. Que o teu reflexo venha logo, imprime na minha vida, para que eles vejam o Senhor. O que eu faço nessas horas? Fico lá desesperado? Ou eu passo a ignorar essa necessidade e dizer que eu não posso fazer nada sobre isso? Não, eu assumo a responsabilidade, eu digo, é a função minha mesmo, eu sou modelo, eu sou padrão. Mas para eu dar conta de carregar, eu tenho que fazer o quê? Orar. E aí eu oro o tempo inteiro. Outro dia, resolvi viajar de férias e levei um irmão conosco. Não é líder, não é nada, um irmão da igreja. Quis ir, então vamos embora. E foi muito engraçado, estávamos no aeroporto, e no aeroporto mesmo eu percebi o que ia ser aqueles dias de férias. Por alguma razão, que eu não sei qual, claro que ele só fica olhando para mim. E daqui a pouco nós estamos caminhando, e a minha esposa está empurrando o carrinho das malas. E nem era mala pesada, mas era um carrinho de mala. E eu estava andando do lado dela. Aí, qual o primeiro comentário que ele fez com a esposa? Tá vendo, amor? Aqui a pastora também empurra o carrinho, não é só o pastor, não. O pastor Luiz deixa ela empurrar. Meu Jesus poderoso. Ele está olhando até se eu empurro ou não o carrinho. Aí daqui a pouco, vamos comer alguma coisa, tomar alguma coisa. Aí eu peguei e fui para olhar. Aí ele faz outro comentário para a esposa dele. Tá vendo, amor? Olha aí, o pastor Luiz faz, você fica cobrando de mim, mas olha ele também, ele faz igualzinho eu. Falei, Jesus poderoso. Vai ser uma férias maravilhosa. Mas depois Deus falou comigo, você acha que é só aqui? Onde você for vai ser assim, é porque ninguém fala. É porque ninguém diz. Mas quando você chegar lá nas suas férias, que descobrir que você é pastor, eles vão olhar do mesmo jeito. Lá onde eu moro, eu nunca falei que eu sou pastor. Tem um mês que eu mudei. É um condomínio. Nunca falei para ninguém que eu sou pastor. Mas todo mundo quando me encontra, ô pastor, como vai? Tudo bem? Eu falo, quem contou para ele? Quem contou? Eu não sei. Mas me tornei conhecido. E o povo me vigia em todo lugar. Não tem um lugar na minha cidade que eu vou que não tem alguém que não está me vigiando. Mas eles não me vigiam por mal. Não é que eles querem falar mal de mim. É que eles querem encontrar alguém que sirva de inspiração e referência para eles. Agora, Deus me escolheu para isso. Aí você fala, Deus, manda outro e não eu. Mandarão. Mas Deus quer você. E a única maneira de você cumprir o requisito de Deus é orando. Aí foi bom que nas férias eu orei também. Falei, Senhor, vou ter que orar muito nessas férias. Vai ser umas férias com muita oração. Porque tem um irmãozinho que está aqui do meu lado e ele é muito honesto, ele fala o tempo inteiro. Ah, o irmão dirige assim também? Ah, é? Você também passa um laranjado? Só de vez em quando, irmão. Laranjado. Ah, o irmão também faz isso? Ah, você gosta de comer também assim? Falou, oh, Deus, ajuda-me.
Alguém me ajuda. Entende? Mas eu sei que também acontece com os irmãos uma certa medida, é ou não é, meus irmãos? Filhos fazem isso. Segunda coisa, oração é comunhão com Deus. Nosso espírito foi unido ao Espírito do Senhor. Nós fomos amalgamados. Você tem que agora sentir-se conectado. Você tem que exercitar-se agora o tempo inteiro no seu espírito para perceber a sua presença. Sabe, existem muitas formas de termos essa comunhão. Às vezes um simples suspirar pelo Senhor. Você está andando de carro, você fecha o olho e fala, onde está, Senhor? Apenas suspira. Ou às vezes chama por Ele. Onde você está, você fecha o seu olho, fala, Jesus, vem. E continua fazendo o que está fazendo. Frases como essas têm o poder de acender a lâmpada do seu espírito. Tem o poder de reconectar, de plugar de novo na sua conexão celestial. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Essa oração, essa comunhão. Antes de tudo, antes de ser um interesse em ter algo, em receber algo, antes de ser uma necessidade de você ter um suprimento ou uma provisão, é uma comunhão, é um estilo, é uma conexão espiritual constante entre você e Deus. Perceber a presença de Deus é vital. Você não deveria viver a sua vida sem constantemente sentir o Senhor próximo, o Senhor dentro, o Senhor junto, o Senhor sobre, o Senhor te envolvendo, o Senhor fluindo na sua vida. Terceiro, oração é comunicação com Deus pessoal e digno de confiança. Deus é uma pessoa, Deus não é energia, Deus não é uma influência espiritual, Deus é uma pessoa. Assim como você está vendo alguém do seu lado aí que é uma pessoa, Deus também é uma pessoa. E você pode conversar e se relacionar com Ele e esperar também uma resposta pessoal dEle. E essa pessoa, diz a Bíblia, não é inatingível, não é inacessível, não é alguém que você nunca pode manter contato, mas pelo contrário, Ele mesmo está interessado em você. Você nunca vai ter mais fome de Deus do que Ele tem de você. Deus ansia por você. Deus ansia por nós. Deus fica esperando a menor menção, disposição de ir até Ele, para Ele responder vindo até você. Deus não consegue aguentar filhos que têm um coração desejoso e faminto pela presença dEle. Deus não pode resistir. Uma vez que Ele vê alguém assim, Ele tem que vir. Ele tem que vir. É da sua natureza divina querer estar conosco. E Ele mesmo criou as situações e as condições para que pudéssemos ter comunhão com Ele agora, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, por causa da redenção que foi efetuada. Deus é confiável. Você não tem que ter medo de chegar diante de Deus. E sabe por quê? Porque Deus entende você. Jesus Cristo um dia se fez homem. Teve um tempo que Jesus era apenas Deus. Houve um tempo na eternidade em que Jesus era apenas Deus. Mas depois, Ele que era apenas Deus, tornou-se homem. Por que Jesus se fez homem? Por vários motivos. O primeiro motivo é que tinha que ser um homem para ser o resgatador. Tinha que ser um homem, parente próximo, para comprar de volta a propriedade que Adão havia perdido, que é a terra. Para resgatar de volta os filhos de Adão da escravidão. Tinha que ser um parente próximo, tinha que ser um homem. Segunda coisa, era necessário um sangue. E a divindade não tem sangue. Tinha que ter um sangue puro para fazer a redenção. Então tinha que se fazer homem e viver sem pecado para morrer na cruz. Terceira coisa, tinha que ser um homem, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Anjos não têm autoridade na terra. Deus deu para os homens. Então Deus tinha que se fazer homem para tomar de volta legalmente aquilo que o diabo havia tomado. Mas eu ouso falar para você que tem ainda mais uma razão, entre as muitas possíveis. Jesus tinha que se fazer homem, porque o Pai entregou todo o julgamento para Ele. Entende o que eu estou dizendo? Significa que o Pai não vai julgar o Azemar. No dia do julgamento, quem vai julgá-lo é Jesus. Por quê? Porque Deus não poderia julgar o Azemar. Porque poderia ser que na hora do julgamento,
o Azemar dissesse assim: para o Senhor é muito fácil me condenar. O Senhor é Deus. O Senhor nunca sentiu o que eu senti. O Senhor nunca passou na terra as aflições que eu passei, as tentações que eu tive. O Senhor não sabe o que é ter o olho pulando de vontade de pecar, ter a boca tremendo de vontade de partir o outro no meio. O Senhor não sabe o que é isso. Eu sei o que é. E eu sei o tanto que é difícil. Então é muito cômodo ficar aí no trono agora e me condenar. Deus poderia ouvir isso, meus irmãos? De certa maneira poderia. Mas como todo julgamento foi entregue ao Filho, ninguém pode dizer mais. Sabe por quê? Porque Jesus se fez homem. E diz a Bíblia que Ele passou por tudo que nós passamos. As tentações todas que você tem, Ele teve. Com uma diferença: Ele venceu todas. E Ele agora pode condenar e pode absolver. Mas sabe, eu estou falando do lado negativo. Tem um lado positivo dessa história. Jesus tinha que se fazer homem. Sabe para quê? Para poder compreender também você. Por isso hoje, Ele é chamado de quê? O nosso advogado. É o nosso advogado. Filhinhos, 1 João 2:1 diz: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Por que Ele é o advogado? Porque Ele é capaz de entender. Júlio, eu te entendo. Jesus, me ajuda. Estou sendo tentado. Ele pode dizer: Júlio, eu te entendo. E tem mais, eu venci e posso te dar a vitória também sobre essa tentação. Tudo porque Ele se fez homem. Por isso Ele é confiável. Sabe o que mais? Lá em Apocalipse capítulo 7, diz que o Cordeiro nos apacentará. Não é precioso isso? O Cordeiro de Deus nos apacentará. Na eternidade afora, quem vai apacentar você não é o bom pastor mais. No Evangelho de João, Jesus é o bom pastor que cuida das ovelhas. Mas lá em Apocalipse, Ele é o Cordeiro que cuida das ovelhas. O que é melhor para cuidar de ovelha? Pastor ou uma outra ovelha? A outra ovelha. O pastor não sabe o que é ter carrapicho na lã. O pastor não sabe o que é ser tosquiado. O pastor não sabe o que é vida de ovelha realmente. Ele tem uma ideia, mas ele não experimentou. Agora o Cordeiro de Deus pode apacentar você, porque Ele sabe o que é ser cordeiro também. Ele é da sua natureza. Você pode ter comunhão com Ele porque é igual. A ovelha não pode ter comunhão com o pastor realmente. Pode, irmãos? Mas a ovelha pode ter comunhão com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós podemos ter comunhão com o Cordeiro de Deus. O Cordeiro nos apacentará pela eternidade. Quantos podem dizer glória a Deus sobre isso? Feche seus olhos. Pai, abre-nos os olhos. Dá, ó Deus, uma fome, uma sede de orar. Desperta isso no nosso coração. Dá-nos entendimento. Seja tua palavra viva em nós, para trazer luz ao nosso coração, para mudar a nossa vida. Espírito de Deus, nós te pedimos nessa hora, leva-nos à intimidade da tua presença, em nome de Jesus.